Guiado pela luz. Teruaki Kawai. Entreguei-me de corpo e alma à obra divina de construção do paraíso terrestre. Parte 2. A vida a qual me entreguei. Neste mundo, cada homem vive com um objetivo diferente. Existem os mais diversos objetivos de vida, desde os divinos, fundamentados no grandioso amor a toda a humanidade, até os satânicos, que tentam destruí-la. O mundo encontra-se, atualmente, numa intensa guerra entre Deus, que quer construir um mundo de verdade, bem e belo, e Satanás, que tenta construir um mundo infernal, de mentiras, mal e feiura. Crendo ou não crendo na existência de Deus e do Espírito, o homem vive do lado de Deus ou de Satanás, ou ainda indo e vindo de um lado para o outro. A humanidade está dividida entre dois mundos. No entanto, todos os homens, de acordo com a alma que possuem, têm objetivos determinados, que variam segundo suas dimensões. Evidentemente, seria melhor se os objetivos a atingir fossem corretos, sublimes e grandiosos. Segundo os ensinamentos de Meishu Sama, para que a vida tenha valor, é preciso que tenham objetivos baseados no amor de amplitude mundial. No item anterior, contei que, na época em que me converti à fé, fiquei fascinado com os ensinamentos sobre a transição da noite para o dia e sobre o bem e o mal. Creio que nesse último ensinamento constituía a base para se estabelecer o objetivo da vida, pois o ponto de referência para a determinação do bem e do mal é a crença ou descrença na existência de Deus. Eu mesmo não acreditasse na transição da noite para o dia, não teria me dedicado totalmente à causa divina. E não seria o que sou hoje, se não tivesse convicção na vida alicerçada na fé em Deus. Para nós, fiéis da Igreja Messiânica Mundial, que fazemos dos ensinamentos a base do nosso dia a dia, ou seja, da nossa própria vida, ignorá-los seria cortar com as próprias mãos a corda da salvação que nos liga à felicidade. Portanto, cada um deve firmar o verdadeiro objetivo da vida em seu coração, crendo em Deus e espelhando-se nos ensinamentos de Meishu Sama. Acredito que, doravante, seja qual for a nossa vida, se não tivermos uma visão baseada na crença em Deus, não conseguiremos viver de forma correta e feliz. Entretanto, na própria fé também existe nível elevado e baixo, embora isso seja imperceptível aos olhos humanos. Logicamente, uma vez que existem camadas no mundo espiritual, existem almas elevadas e baixas, mas isso também não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Sendo assim, não é nada fácil descobrir a missão que nos foi conferida por Deus, nem o objetivo da vida. Só existe uma maneira de descobri-los: dedicar-nos à obra divina. Quando nos dedicamos ao servir e oramos diariamente para que nos seja mostrada a nossa missão, Deus age por trás de nós, concedendo-nos graças, purificações e reencontros inesperados com alguém. Assim, naturalmente, abrem-se os olhos do nosso espírito. Quando o homem cumpre seus deveres de ser humano e recebe graças divinas através do servir, seu espírito é purificado e ele começa a discernir a finalidade de sua vida. A Igreja Messiânica Mundial é uma organização que tem por objetivo realizar o supremo ideal do seu fundador, Meishu Sama: construir o paraíso terrestre. Como já falei, nós tivemos a permissão de nos tornarmos fiéis para dedicar-nos de coração à obra divina
e concretizar o ideal de nosso Mestre. Portanto, a Igreja não poderá existir se estiver afastada do desejo de Meishu Sama. Tinha de salvar o maior número possível de pessoas e torná-las felizes, construindo, assim, o paraíso terrestre. Entretanto, após a ascensão de Meishu Sama, a Igreja deparou com vários percalços e correu o perigo de não conseguir realizar a vontade divina. Voltando a atenção para a organização interna, percebia-se que a sede geral, as igrejas e as filiais estavam em conflito e isoladas. As igrejas, que eram ativas e onde havia mútua colaboração e harmonia, não atingiam 30% do total. Por outro lado, as nuvens escuras que encobriam a igreja eram o prenúncio de uma tempestade que não sabíamos sequer quando começaria. Eram os espíritos do mal que finalmente se revelavam, querendo destruir o ideal de Meishu Sama, aproveitar-se da igreja e colocá-la sob o domínio de Satanás. Caso se perdesse o objetivo com que Meishu Sama a instituiu, a proteção divina acabaria e a igreja fatalmente viria a desmoronar. Em face desse estado de coisas, aflige-me sobremaneira a igreja na qual ingressei com vontade, pela alegria de ter sido salvo, e que cultivou minha fé até hoje, a minha casa de luz, que construí entregando minha vida e oferecendo a sinceridade de minha dedicação, estava prestes a ser roubada pela pressão de outros. Era preciso salvaguardá-la a qualquer custo. Entretanto, como a igreja governada pela província divina, eu sabia que, com minha força individual, nada poderia fazer. Eu nunca senti tanto a fraqueza do homem como naquela ocasião. Por outro lado, senti uma grande revolta em meu íntimo e muito sofri para decidir entre suportar as condições adversas, esperando o tempo, ou me levantar para lutar. Com o passar dos dias, em meu coração, que buscava a vontade divina, em meio a turbilhão de incerteza e da angústia, crescia o forte sentimento de que era preciso modificar imediatamente o sistema. Numa vida sem objetivo não existe a chama da esperança. Se, através de nossas palavras, pintarmos as coisas com belas cores, enganando a Deus e mentindo aos fiéis e à sociedade, usando a fé para encobrir as nossas falhas, a nossa vida não terá sentido. Será obscura, mesmo que tenhamos posição, títulos e garantias. Além disso, estaremos cometendo um crime imperdoável para com Deus e Meishu Sama. Uma vida assim é desprovida de alegria e entusiasmo. Sendo um dos líderes que devia dirigir a igreja após a ascensão de Meishu Sama, refleti e pedi perdão a Deus, aos fiéis e à sociedade pela tendência da igreja a se tornar cada vez mais acomodada, e examinei cuidadosamente a fé que eu depositara em Meishu Sama. Assim, tive a permissão de compreender que aquele era o exato momento em que deveria me levantar para lutar, apoiando-me na correta fé que recebemos de Meishu Sama. Mas busquei-a dentro de mim mesmo, e não em outras pessoas. Foi então que, no dia 18 de março de 1969, colocando em jogo o cargo de presidente, eu me decidi a combater as forças do mal. Fosse qual fosse o resultado, resolvi agir como um verdadeiro fiel e me dedicar de corpo e alma ao caminho de Deus. Isso, porém, não significa que as nuvens escuras se dissiparam imediatamente e que tudo se resolveu de uma só vez. Foram necessários meses e anos cheios de sofrimentos e dificuldades, e da soma de tantos dias de desgaste
e que se estabeleceu a tão esperada unificação da Igreja e que se conseguiu desenvolver as variadas atividades messiânicas, concordes com o desejo de Meixo Sama. Foram anos indescritivelmente longos e sofridos. Nesse ínterim, deu-se um fato memorável. O meu encontro com o reverendíssimo Akishige Matsumoto. Certamente, obedecendo a um profundo plano, fomos encaminhados por Meixo Sama. Eu e ele assumimos um compromisso que deu origem à nova estrutura da Igreja, denominada Renovação Messiânica, a qual, por sua vez, se tornou o ponto de partida para a unificação. Peço que leiam o livro Shido Kashin Roku, da autoria do reverendíssimo Matsumoto, onde ele narra o episódio minuciosamente. Como uma das atividades comemorativas do centenário de Meixo Sama, a Igreja está planejando a edição de uma obra detalhada sobre o processo e o trabalho da unificação. Obra essa cuja preparação está em pleno curso. Entretanto, ela não pôde ser vista apenas como narrativa de um acontecimento que preenche uma página da história da Igreja, isto é, como um simples registro. Eu também dei a minha colaboração, empregando todos os meus esforços. No entretanto, como no momento o meu objetivo não é falar sobre isso, determinei no assunto que ora nos interessa. Eu falava sobre o objetivo da vida. No meu caso, o objetivo que não mudará com o tempo, nem o lugar, nem com a posição, é a fé que deposita em Meixo Sama. É por essa razão que, apesar de minha fraqueza, venho me dedicando de corpo e alma a esse objetivo. Acredito que vim ao mundo com esta missão, e por isso hei de segui-la pelo resto da minha existência. Além dela, que desejos e alfazeres haverá em minha vida?